Poderíamos ouvir ainda muito mais louvores, mas as horas já se passam rápido, né? A gente vem para adorar a Deus e, num instante, as horas se passam. Mas isto é também glorioso para nós, porque a gente sabe que o tempo está sendo abreviado para o arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Nós estamos estudando, irmãos. Semana passada foi o culto de Santa Ceia, mas faz 15 dias que nós estivemos dando início aqui a um novo assunto, falando sobre o uso correto dos dons espirituais. E falamos aqui, começando, demos aqui a introdução a este assunto tão maravilhoso e tão importante para a igreja. E eu dizia naquele culto de que as doutrinas bíblicas, elas devem ser repetidas na igreja, porque sempre temos irmãos novos convertidos e que não conhecem às vezes, não é, os assuntos doutrinários, alguns especificamente, como este. Então, por isso que estamos trazendo, nós vamos passar alguns dias estudando sobre o uso correto dos dons. Para isso, eu convido a igreja, mesmo assentados como estão, a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 1 a 11, que nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem diz amém? Muito bem, nós falamos, como falei, falamos aqui sobre o que são os dons espirituais, falamos também sobre a finalidade da operação dos dons na igreja e falamos aqui também que todos os dons são para a edificação da igreja e é para edificação, exortação e consolação. Os dons, os 9 dons espirituais, eles são dados à igreja com estas 3 finalidades: exortar, edificar e consolar a igreja. E os dons manifestam a presença de Deus no meio da igreja. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, abra sua Bíblia,
não deixe ela fechada. Capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o versículo de número 25, ele diz: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém? Então, quando há a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja, então está se sabendo que há o sinal de que Deus está ali, naquele meio. Também a presença do Senhor, ela traz abundância de alegria, porque quando nós sentimos a presença de Deus, não é preciso, como muitos por aí, né? Às vezes diz algumas coisas e diz: eu vou te deixar um sinal. E quando diz vou deixar um sinal, aí dá 3 pulos na frente da pessoa e dá uma rodada dizendo que é o sinal que Deus deixou. O Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo é ordeiro. Tudo é feito com decência e ordem. Este assunto Paulo trouxe à igreja em Corinto, porque havia uma necessidade. Eu li aqui semana passada, no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que a igreja em Corinto era uma igreja que possuía os 9 dons, mas não sabiam como usá-los. Por isso que ele chega a ensinar aqui como usar os dons. Porque a todos, irmãos, olhe, quando se fala de dons espirituais, é preciso que venha dizer aqui aos irmãos que há uma peculiaridade muito grande da pessoa com Deus, aquela pessoa que tem aquele dom, o que é usado com aquele dom, porque o dom não é dele, o dom é do Espírito Santo, e ele usa quando quer. A pessoa não pode de jeito nenhum dizer: não, olha, tal lugar eu vou chegar e lá vou ser usado. Não, de jeito nenhum. Eu me lembro de um lugar por onde passei, que chegou um rapaz lá naquela congregação, e quando ele chegou, ele se ajoelhou e eu estava orando e tinha um irmão perto dele. Ele perguntou e disse: esse obreiro que está aí, ele gosta do movimento? Aí foi o irmão disse: não, esse irmão aí, isso é porque Jesus mandou eu vir marchar aqui hoje. Aí o irmão disse: olha, não marche não. Aí ele se ajoelhou de novo, foi orar, aí se sentou e disse: Jesus disse que eu não marchasse não. Pegou a Bíblia, foi-se embora, não ficou no culto. O Espírito Santo faz isso, irmão? Não faz, irmão. O Espírito Santo trabalha ordenadamente, não é? O apóstolo Paulo nos diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Eu já vi muita coisa, viu, irmãos? Ao longo do assunto a gente vai, para que os irmãos tenham cuidado, que muitas vezes as pessoas se acham tão espirituais e parece que tem o céu no dedo, que baixa assim e o céu vem, depois ele diz: volte, daqui a pouco vem de novo. Irmãos, não é assim. Não é? Deus deixou Elias lá em Querite, mandou ele para lá, mandou a providência, mas só apareceu de novo quando o rio secou. Quando o rio secou, ele disse: vai, desça para Sarepta. A viúva, a sunamita que foi atrás de Eliseu, quando chegou lá aos pés de Eliseu, que caiu nos pés do profeta, a Bíblia diz que Geazi, o seu moço, foi tirá-la dos pés do profeta. Então Eliseu disse: deixa, Geazi, a sua alma está em amargura e Deus me encobriu, ou seja, Deus não me revelou. Porque nem tudo Deus revela, irmão. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem: Deus é com o Senhor, pastor, e Ele pode revelar a minha vida ao Senhor. Ele pode sim, mas nem sempre Deus quer revelar, irmão. Porque não é assim não, nós não somos super-homens, nem somos
Não é Gabriel que assiste diante de Deus, que sabe tudo lá. Não, o homem é limitado. O homem não suporta todo o poder que Deus tem para dar. Às vezes a gente vê pessoas que é batizada com o Espírito Santo e quando começa a falar em língua, o vaso é tão frágil que tem que segurar. Tem que segurar, senão eu já vi uma irmã no ciclo de oração, há anos atrás, minha esposa estava lá, quando Jesus batizou aquela irmã com o Espírito Santo, irmão, foi problema. Porque teve que mandar os irmãos fechar os olhos e as irmãs segurarem ela e o negócio era sério. Era aquele negócio agitado, mas daqui a pouco ela começou a acalmar e ficou, as irmãs se acalmam, irmã, é o poder de Deus, e ela foi se acalmando e falando línguas estranhas, porque tem um detalhe aqui, convém abrir um parêntese aqui. Ninguém, quando é usado por Deus, fica fora de si. Não existe isso de dizer, eu nem senti que falei. Conversa, não. A atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida é diferente da possessão demoníaca. A possessão demoníaca, ela toma o sentido da pessoa e o diabo, ele entra no corpo e a pessoa não sabe o que está fazendo. Mas quem é usado por Deus sabe. É possível que Deus dê uma mensagem profética a qualquer um dos irmãos que estão aqui e o irmão segurar e quando terminar, entregar a mensagem àquela pessoa com quem Deus mandou falar. É possível. Entendeu? Porque Deus fala como quer, onde quer, com quem quer e da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Amém, meus amados? Agora, há uma outra expressão aqui, que é muito importante frisar aqui, que Paulo diz, não é? Essa Bíblia viva aí, por favor. Que sobre essa questão aqui, irmãos, que muita gente, às vezes, fica pensando, isso é, irmão, a Bíblia diz que há vários tipos de dons, né? E há vários tipos de ministérios, né? Mas Deus está lá. Ministério aqui não se trata de denominações. Veja aí, capítulo 12, versículo 4 e 5. Ele diz: ora, há diversidade de quê? De dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de quê? De ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja o que ele diz aqui na Bíblia Viva. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Aí o 5, veja o que ele diz aqui. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Então, ministério aqui, quando ele diz há diversidade de ministérios, não se fala e não se trata de denominações. Se trata de serviço, daquilo que a pessoa faz na obra do Senhor, que é através do Espírito Santo que Ele dá a capacidade, porque é o Espírito Santo quem capacita a cada um de nós. Quem diz amém, irmãos? Amém. A palavra para dons nesse texto é do termo grego charismata, que charisma no singular significa dons da graça. O escritor Tyler afirma que no sentido paulino técnico, charismata denota poderes extraordinários, distinguindo alguns cristãos e capacitando-os para servir. Veja que os dons são para o serviço da igreja. Não é nunca para a pessoa que possui o dom se sentir o maioral. Sentir que é, entendeu, irmão? Porque às vezes tem pessoas que só falta
pessoas se ajoelhar e adorar a ela ou a ele. Não. Quem era Paulo? Quem foi Paulo? E quando a gente vai para a humildade de Paulo, quem foi o profeta Elias? Um homem que desafiou um reinado, mas correu com medo de Jezabel, que queria lhe matar. Quem foi Eliseu? A Bíblia diz que ele deitava a água na mão de Elias. E quando Elias foi para ser arrebatado, com certeza Deus revelou a ele que ele seria o substituto dele no ministério profético. Então ele diz a Eliseu: pede-me o que queres, porque eu vou ser tomado de ti. Eliseu vivia junto de Elias e via tanto o poder de Deus na vida de Elias, que ele desejava ser 2 vezes o que Elias, ou 4 vezes. Ele disse: eu quero que Deus me dê, eu quero que o Senhor me dê porção dobrada do teu Espírito. Eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Ele não quis ser igual a Elias. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Elias disse: se você me vir quando for tomado, assim se te fará. E caminharam e foram, atravessaram o Jordão. Elias pegou a capa, tocou nas águas, as águas se dividiram e ele passou pelo meio, ele e Eliseu. E quando passou, as águas novamente fecharam e eles foram embora. E depois de passarem o Jordão, a Bíblia diz que apareceu carros e cavalos, carruagem de fogo, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E quando ele subia, Eliseu olhou, lá vem a capa caindo, símbolo da autoridade. E Eliseu pega aquela capa e ele dobra a capa e vem-se embora. Quando chega no Jordão, está o Jordão novamente fechado. Mas veja que ali, quando ele chega, eu acho muito interessante isso. Quando chega ali, ele pega a capa dobrada e ele diz: aonde está o Senhor Deus de Elias? E toca com a capa nas águas e as águas se dividem. Quando ele chega do outro lado, os filhos dos profetas dizem: verdadeiramente o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, está sobre ele. Depois, dali para frente, você vê os milagres que Eliseu fez, irmão, de tal maneira que ele morreu. E a Bíblia diz que as tropas do Moabitas costumavam invadir a cidade na época da cega, no momento que era para se colher o trigo, e foram enterrar um homem. E por conta de que os moabitas vinham, eles foram e cavaram uma cova muito rápido e jogaram o corpo do homem dentro, e não sabiam que era a cova de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o corpo do homem bateu nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. É o que Hebreus disse: depois de morto ainda fala. Não é? Então é importante a gente saber de que os dons na igreja são para um serviço. A igreja se completa, irmão, com cada uma dessas coisas. Porque a igreja é um corpo. E o corpo só funciona bem se todos os seus membros e órgãos estiverem bem. Se não estiverem, não funciona bem. E a igreja, nesses últimos dias, mais do que nunca, ela precisa de que haja as manifestações dos dons no meio dela. Diga amém. A igreja de Cristo, cujo recebimento deve ser ao poder da graça divina que opera na sua alma pelo Espírito Santo. Veja que no versículo 4, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Depois, quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 12,
e o versículo 6. Abra a Bíblia, irmãos, estamos no culto de ensino. Ele diz aqui: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então ele fala aqui de diferentes dons, e está no plural. Falam de graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. Em 1 Coríntios, ainda voltando, capítulo 12, o versículo 5, diz que há diversidade de ministérios. E aqui é de uma palavra também diaconaia. Isso fala de serviço, trabalhos, ministério prático, ou seja, o dia a dia. São ministrações sobrenaturais do Espírito através dos membros da igreja como um corpo. Cada um tem uma finalidade para agir, para fazer. Um toca, outro canta. Um prega, outro só sabe entregar literatura. Outro ora. Existem pessoas que nem cantam, nem pregam, nem evangeliza, mas para orar não tem quem ore mais do que ele ou ela. É serviço. Na casa de Deus, ninguém fica isento de fazer alguma coisa na casa do Senhor. Acabe com essa história de dizer: eu não sou nada lá, você é muita coisa. É salvo por Jesus, Ele perdoou os teus pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós fazemos parte do seu corpo. É muita coisa, irmãos, é ou não é? Porque antes vivíamos coitados de nós, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça, ou seja, ultrapassou em relação à vida de pecado. Agora a graça de Deus é manifesta através de cada um de nós, e Deus se utiliza de quem Ele quer, irmãos. E tem pessoas que acham que, não, porque não sei o quê, porque eu sou... Ninguém é nada, o verbo aqui é conjugado diferente. Lá na escola eu sou, tu és, ele é. Aqui é ele é, tu és e eu sou. Eu venho por último. O verbo aqui é conjugado, olha, ao contrário. Primeiro ele é, depois tu és e depois eu sou. Porque quem está em primeiro lugar aqui é Ele. Que a igreja é dele, o povo é dele, é Ele quem salva, é Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica, é Ele quem transforma, é Ele quem batiza, é Ele quem dá os dons espirituais, é Ele quem dá graça, é Ele quem dá força, levanta o caído, anima o desanimado, não é, irmão? Dá alegria ao triste, cura o enfermo, chama o que está fora, tudo é Ele, irmãos. Nós somos somente instrumentos que Ele se utiliza para fazer a sua vontade. Quando nós lemos do versículo 12 ao versículo 27 ainda deste capítulo 12, nós vamos entender, irmãos, é como um corpo humano, que cada um dos membros tem sua função. Me acompanhe, por favor. É uma leitura um pouco longa, mas é importante que leiamos esta noite. Diz assim: porque assim, como em um corpo, como o corpo, digo, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, a vontade dele. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Leiam comigo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, irmãos? Amém. Você sabe o que Paulo quer dizer aqui com todo esse texto que eu li? Ele quer dizer que na igreja não tem lugar para artista nem estrela. Cada um membro tem o seu valor. Não importa, Deus não olha para mim nem para você pelos status social que temos. Deus não olha para a tua conta no banco. É uma bênção você ter o dinheiro, mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em você estar ligado ao corpo, você fazer parte do corpo. Não importa qual é o membro que você é, mas se você está no corpo, você é útil na casa de Deus. Você é servo, você pode fazer muita coisa através da sua ligação, que foi exatamente determinada no dia que nós aceitamos a Jesus pela fé. Vejam só, o irmão que não é batizado com o Espírito Santo ainda, sente a alegria da salvação, sim ou não? Sim. Sente a alegria do Espírito, sim ou não? Sim, só não fala a língua. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é uma porção maior que recebemos, e é um poder pela instrumentalidade do Espírito Santo. Ou seja, quando falamos em línguas, é o Espírito Santo quem nos impulsa a falar. Então, quem não é batizado, ele quando começa a adorar, ele vai dando glória, aleluia, louvado seja Deus, e às vezes chora, enxuga as lágrimas, e glorifica, levanta as mãos, e glória, aleluia, bendito seja Deus. Já quem é batizado com o Espírito Santo dá uma porção maior, e o vaso transborda, e ele fala em línguas estranhas, mas todo mundo é vaso, e é fé, e é servo. Todos são servos, porque estão ligados ao corpo. A utilidade de cada um é importante, irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Não, porque fulano é especial. Não, porque fulano não, irmão. A igreja não vive disso, não. A igreja não vive assim, não. A igreja sobrevive de todos. É um corpo. Quando uma pessoa, esta semana, foi hoje que eu soube de um irmão que teve que amputar o dedo mindinho, me parece que do pé. Não é? E eu imagino a tristeza daquele homem por perder um dedinho por causa da diabetes. Imagina as pessoas que conheciam uma irmã lá, duas irmãs lá no setor Moreno, que todas as duas perderam
parte da perna. Entendeu, irmão? Teve uma, coitada, que fazia pena, uma mulher já com 103 anos. Perdeu uma parte da perna. Que tristeza não é para uma pessoa perder um membro do corpo. É por isso que a igreja, ela não quer perder seus membros. Aconteça o que acontecer, vai atrás. Venha cá, meu irmão. Para onde você vai? Venha-se embora para cá, irmão. Não, fique no seu lugar. Não, porque você faz parte do corpo. E o corpo não pode funcionar sem você nele. Você tem que estar presente. Você tem que estar junto. Você faz parte. Você é servo. Você tem utilidade. Porque claro que a gente também encontra pessoas que às vezes dizem, eu não tenho uma oportunidade, e outras que vão atrás dizem, venha para cá porque você aqui, ó, nós vamos botar você na vitrine. E você é peça de loja? Para você estar na vitrine? Deus, quando foi à casa de Jessé, Davi não estava em casa não. Davi estava lá. Deus depois disse, através de Natan, Deus se tirou de trás das montanhas, cuidando de ovelhas. Você não estava em casa não, Abinadab estava em casa, Samar estava em casa, estava todo mundo em casa, Davi estava no campo, pastoreando as ovelhas, pastoreando. Samuel perguntou, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé disse, não, tem um menor, está lá no campo, pastoreando ovelha. Samuel quis dizer, eu não vim para o endereço errado. Deus me mandou para a sua casa e disse que um de seus filhos é rei. Já passaram-se todos na minha frente. Então, falta o pequeno, o menor, traga ele. Enquanto ele não chegar, ninguém come. Aí o que acontecia, irmão? O que aconteceu? Foram chamar Davi. Davi chega suado de estar lutando com ovelhas. E quando ele chega que entra, Deus diz, é ele. Pode ungir. Diante de seus irmãos, Samuel diz, ajoelha aí, Davi. E pegou o chifre e derramou, irmão, o azeite por cima de Davi. A Bíblia diz que ele foi ungido em frente de seus irmãos. Ele era um adolescente ainda, irmão. Deus se utiliza de quem quer, Ele escolhe a quem quer. Agora, todos nós devemos ter em mente, irmãos, de que nós somos úteis na casa de Deus. Aleluia. Não se sintam zero à esquerda. Não. Deus está com você. Deus é contigo também. Eu dizia ontem lá na doutrina em Tancredo Neves, às vezes quando a gente se sente um zero, Senhor, estou numa condição que não sou nada. Aí Deus vem com uma unidade e se põe na tua frente. Você já é 10. Não é? Eu sei, às vezes você sai de casa dizendo, como eu vou chegar na igreja hoje? Eu estou daquele jeito, amanheci hoje o dia, meu Deus, Jesus, eu ainda sou crente. E passo o dia, é ou não é, irmão? É, irmão. Passa o dia, Jesus me ajude, me dê forças, eu preciso, Senhor, eu preciso. Aí de noite, quando chego em casa, não vou para o culto hoje não, o Espírito Santo vai dizer, vá para a igreja. Vá para a igreja. Estou cansado, vá para a igreja. Eu estou sem força, vá para a igreja. Aí a gente vem, quando chega aqui, às vezes não precisa nem um pregador pregar. Às vezes um hino que o coral, ou a união, ou a banda, ou o conjunto canta, o Espírito Santo diz, está vendo que eu estou com você? Você está ouvindo que eu estou falando com você? Você está ouvindo que eu estou com você? Anime-se! E daqui a pouco aquele crente que chegou como cansado, dizendo, Senhor, não sou nada, sou 2-0. Jeová diz, eu sou uma unidade na frente do 2-0, você é 100. Jesus não abandona primeiro, não, irmão. Não, Jesus nunca deixa ninguém primeiro. As pessoas é quem se afastam dele. Ele faz de tudo para a gente não sair da presença dele. É ou não é, irmão? Jesus não quer que a gente saia da presença dele. Ele fala por sonhos, ele fala por revelação,
Ele fala através de uma mensagem bíblica, ele fala através de um profeta, fala através de uma irmã que encontra na rua, às vezes fala através do vento, fala através do sol. Ele tem a sua maneira de falar. E quando ele fala, você conhece que a voz é dele, porque o filho conhece a voz do seu pai. Não tem como, irmãos. O crente fiel a Deus, que conhece a palavra de Deus, ele não tem como ser enganado, irmãos. Não tem, porque ele conhece quando é a voz do seu pai. A ovelha conhece a voz do seu pastor, e ela acompanha o pastor. Aleluia! Aleluia! O meu pai tem 12 filhos, mas quando qualquer um liga, ele já diz, fulano, ele já conhece pela voz, qualquer um. Imagina Deus lhe conhece, irmã, pela voz. Quando a senhora diz, Jesus, venha cá, ele diz, diga, minha filha, o que você está precisando? Eu vi falar de um irmão que estava desempregado. Foi numa empresa e havia prometido um emprego para ele. Quando chegou lá, recebeu uma notícia negativa, dizendo, olha, infelizmente não estamos contratando ninguém. Ele voltou desesperado. Um dinheirinho, uns trocadinhos que tinha no bolso, chegou no barraquinho daquele do centro da cidade, no Recife, e pediu um suco de laranja. E enquanto aquele cidadão estava espremendo a laranja naquele instrumento que tem, de alumínio, aí o irmão começou a cantar. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Pegou o suco? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quando ele virou-se para entregar o copo de suco, o irmão estava chorando. Ele disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, Deus está falando para mim, dizendo que há esperança. Deus está dizendo que há solução. Deus está falando para mim através desse louvor. E ele contou a história ao irmão. O irmão orou por ele. E na outra semana ele voltou e disse, irmão, Deus abriu as portas. Adore a esse Deus Todo-Poderoso. Levante sua mão por alguns segundos e adore. Deus está contigo, não te abandona. Ele não te deixa. Você tem um dono que cuida de você. Ele não vai deixar você fracassar nem desanimar. Somente ouça a voz do seu pai. Tem muita gente por aí ouvindo vozes que não é a voz do pai. Não é a voz do pai. Não. É preciso conhecer quando é Deus. Elias estava na caverna, não foi? E daqui a pouco lá vem um terremoto, derrubando tudo. Deus não estava no terremoto. Daqui a pouco vem uma tempestade. E Elias disse, é Deus. Não era Deus. Tem muita gente ouvindo vozes por aí, irmão, pensando que é Deus. Não é Deus não, irmão. Daqui a pouco veio um vento. E com o vento, uma voz suave, que disse, Elias, o que fazes aqui? Aí ele disse, é Deus. Ele conheceu a voz do pai. O filho conhece a voz do pai, irmão. Não há como se confundir. Eu já participei de cultos, irmãos. Cultos de oração.
Houve um culto de oração lá na congregação em Alto dos Coqueiros, irmão. A igreja lotada, irmão. Lotada, nos anos 70. A igreja lotada. Entrou um homem lá com uma Bíblia. Até hoje não se sabe quem era aquele homem. E ele entrou no culto e o porteiro abriu porque ele estava com a Bíblia. Ele não era conhecido na congregação, mas o porteiro deixou ele entrar porque ele estava com a Bíblia. Mas quando ele estava lá dentro, irmão, Jeová usou uma irmã e disse: homem, o que vieste fazer aqui? Tu vieste observar o meu povo. Este não é o teu lugar. Ele levantou-se, pegou a Bíblia e foi embora. Era um espião. E Deus disse: vá-se embora. Você veio espiar o meu povo. Esse povo tem dono, irmão. Nós temos um dono. Adore a Ele por isso. Não é? Os discípulos estavam pela madrugada, daqui a pouco lá vem um vulto andando por cima das águas. Começaram a gritar: fantasma, o fantasma! Daqui a pouco Jesus diz: sou eu, não temais. Os discípulos temeram. Pedro, mais ousado, disse: Senhor, se és tu, manda ir até aí, andando por sobre as águas. Jesus vem. Aí Pedro começou a andar. Quando foi chegando perto, o milagre foi tão grande que Pedro começou a duvidar. Eu não acredito que eu estou andando por sobre as águas e não afundo. Quando duvidou, Jesus pegou pela mão e disse: Pedro, levanta. Aí a Bíblia diz que ambos voltaram para o barco e voltou a andar novamente. Até hoje, só Jesus e Pedro andou por sobre as águas. Teve essa experiência. E aquela outra pescaria que eles estavam, que quando Simão conheceu, é o Senhor, ele estava só de calção, mergulhou dentro da água. A ovelha conhece, irmão, a voz do seu pastor. Conhece ou não conhece? Eu já estive em cultos que Deus começava a bradar em profecia. Naquela época, o dirigente do culto era orientado para que quando ia acontecer isso, dava uma batidinha na campainha. Quem lembra disso aqui? Era assim ou não era? Dava uma batidinha leve na campainha para a igreja se calar e ouvir a voz de Deus. E de lá mesmo, onde estava, a pessoa entregava a mensagem e daqui a pouco, quando terminava, a igreja sentia aquela graça. Hoje nós estamos numa escassez das revelações dos dons, de tal maneira que já há pessoas se usando e acha que só é Deus se sair do lugar onde está e ir até a pessoa. Não. E se Deus quiser falar com você sozinho dentro de casa? Porque Ele fala. Fala ou não fala? Fala, irmão. Fala e o lugar estremece. E você sente que é Deus que está falando. Eu cheguei para morar em São José do Egito com meu pai, meus pais e meus irmãos, em 1975. Em 1982, no final de 82, eu vim a Recife fazer um curso de contabilidade. Mas eu voltei, terminei o curso e voltei para o sertão. Quando foi no mês de julho de 1990, eu estava trabalhando num supermercado. Estava arrumando a prateleira com as mercadorias. O Espírito Santo disse aqui no meu coração: teu tempo aqui se finda hoje. Eu estava escalado à noite, eu servia como diácono. Eu era o único diácono da cidade. Não tinha outro. Tinha outro diácono lá na cidade de Tuparetama, que fica a 17 quilômetros de São José do Egito. Mas na cidade de São José só tinha eu. Eu era o dirigente do coral, o dirigente do conjunto, dirigente da escola dominical,
secretário da igreja, o único diácono, apresentava o programa de rádio que o pastor colocou no ar, o programa O Rei Está Voltando, e eu ainda supervisionava as escolas dominicais que tinha nos outros lugares. Tinha 7 funções em cima desse maguinho. E eu era mais magro do que sou, viu, irmão? Depois que eu fui para a África, eu ganhei 10 quilos. Imagine como eu era fininho, irmão. Já pelejei para perder e não tem jeito. Aí eu, conversando, a irmã disse: mas pastor, se o senhor perder 10 quilos, o senhor vai ficar como? Se olhar assim, vai ver só a sombra. Mas deixa para lá. Então, eu cheguei no culto naquele dia e disse àquele irmão: irmão fulano, meu tempo aqui acabou. Ele disse: conversa, rapaz, do jeito que tu gosta desse lugar, tu vai morrer aqui. Eu disse: vou não, o senhor vai ver. Deus me disse hoje que o meu tempo acabou aqui. Ele disse. Aí, então, passou-se mês de julho, agosto. Quando foi dia 5 de novembro, 5 de setembro, foi julho, agosto. Quando foi no dia 5 de setembro, eu estava chegando em Petrolina para morar. Passei 9 anos e 6 meses lá. Quando eu estava na África, faltando assim 1 ano e meio para voltar, eu estava num culto no domingo, e eu olhei para a igreja, e quando eu olhei para aqueles irmãos, eu me senti bem distante deles. Aí me deu um choque no coração, assim, dizendo: teu tempo está findando aqui. Comecei a chorar no culto. O irmão estava pregando, e muita gente, até hoje, eu não disse a eles, mas até hoje eles pensam que eu estava chorando por causa da mensagem. Mas não era, já era com saudade deles. Mais de 1 ano. E depois Deus foi mostrando alguma coisa, e quando foi com o tempo, eu estava um certo dia, no período de escola bíblica. Eu estava lá, não, foi num período do que tinha voltado da escola bíblica, já no final para o início do ano. Eu sonhei com o pastor Cândido de Freitas, que somos muito amigos de muitas datas. Ele chegava para mim, que ele foi missionário lá, não é? Ele chegava para mim e dizia: meu amigo, chegou o tempo e você está indo para... Aí eu acordei. Eu disse: Mas ficamos ali. E quando foi com o tempo, o pastor comunicou: irmão Marcos, o senhor está voltando, chegou o seu tempo aí. O senhor vem embora, eu vou precisar do senhor no setor aqui para cuidar dos irmãos em Moreno. Passei só 1 mês num hotel, enquanto o pastor Alberto saía da casa, e entramos ali e passamos 6 anos e 9 meses e já estamos aqui. E olhem, para vir para aqui, como eu já disse, nunca passou por minha cabeça de morar aqui e ser pastor dessa igreja. Sempre admirei a igreja em Vitória, o meu amigo pastor Anísio, Manuel Anísio. Pastor Anísio Francisco também é um pai para mim, servo de Deus, grande homem de Deus. Mas os irmãos sabem que o pastor Manuel Anísio, eu andava aqui às vezes nas ceias, vinha às vezes discutir doutrina, escalado pelo pastor, mas sinceramente, irmão, meu coração nunca desejou estar aqui. Deus sabe da minha sinceridade. Mas faltando 2 semanas, Valdívia, 2 semanas antes, um amigo nosso, que eu me encontrei pessoalmente com esse irmão antes de eu ir para a África. Já faz 7 anos que eu passei lá e 7 anos que eu voltei. Então está com quase 15 anos que eu não vejo ele. Ele ligou para mim, eu estava estudando em casa, uma sexta-feira, para dar doutrina lá em Moreno. Ele ligou para mim e disse: olha, estou ligando para o senhor, porque Deus mandou. E eu consegui o seu número e estou ligando para você. Deus está dizendo que vai haver uma grande surpresa para você
E você vai receber um chamado para ir para um lugar. Não rejeite, porque é a vontade dele. Cadê a sua esposa? Ele não conhece minha esposa. Cadê a sua esposa? Diz, está aqui. Diz, deixa eu falar com ela, que Deus mandou também dizer uma coisa a ela. Aí eu fui e botei no Viva Voz. Aí ela saudou ele com a paz do Senhor. Ele disse, eu não lhe conheço, minha irmã. Mas Deus mandou dizer assim, 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 assim. E falou coisa no coração dela, do coração dela. Ele não sabe quem é ela, não conhece ela. E ele disse, descansa o seu coração, porque isso assim, 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 eu estou agindo, e aguarde a surpresa de Deus na vida sua e do seu marido. E nós estamos aqui. E foi Deus que falou. O filho conhece a voz do pai, irmão. Deus, quando fala, não deixa dúvida. Deus não falha, irmão. Deus, quando fala, não deixa dúvida. A pessoa sai consciente que foi Deus quem falou. Foi Deus, foi Deus. Também não precisa sair aplaudindo quem Deus usou. Não faça isso não, que você derrota a vida da pessoa. Às vezes tem pessoas que poderiam até ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas às vezes tem gente que só falta de se ajoelhar nos pés daquela pessoa, colocando ela ao lado de Jesus ou ele ao lado de Jesus. Não faça isso não, você estraga a pessoa. Nós somos, como disse Paulo, nós somos cacos entre outros cacos. Mas é esse caquinho que Jesus usa. É esse vaso de barro que ele enche da sua graça. Amém? Amém? Próxima semana daremos continuação com esse assunto. Vamos passar um bom tempo estudando. E vamos chegar ainda nos dons, né? Por cada um dos dons a gente vai estar em cada culto falando sobre os 9 dons espirituais. Amém?